B'Siyata Dishmael. Hoje, o shiur de Parashat Shavua não vai ser sobre Parashat Shavua, Parashat Vaigash, apesar de que tem muito o que falar sobre ela. Mas a gente vai dedicar alguns minutos para se aprofundar um pouco mais no conceito do Tzom de Asara B'Tevet. O que aconteceu nesse dia? A gente não vai conseguir abranger todos os aspectos, mas pelo menos falar de um ponto. Asara B'Tevet, antes de mais nada, é o dia onde Nebuchadnezzar, o rei da Babilônia, ele começou o sítio em volta de Jerusalém. Quem quiser, tem uma explicação muito boa, o Ravelhão mandou um vídeo curto, explicando de forma bem resumida e muito clara por que se jejua nesse dia. Fora isso, a Rabbanut Rashit também instituiu esse dia como Yom HaKadish HaKlali, o dia do Kadish geral para todas as pessoas que foram assassinadas durante o Holocausto. E Benosaf Lezé, isso já é um motivo um pouco mais pessoal, a Asara B'Tevet também é o Yurtzeit de um dos meus mestres, o Moshe Shapira, que faleceu há 4 anos atrás em Asara B'Tevet. E Bezrat Hashem, o shiur hoje são palavras dele, Leilui Nishmat, como? Malka Bat Pinchas e Moshe Ben Reb Meir. Hanania Ben Yaakov e Shmuel Ben Esther. Bezrat Hashem, que todas as Neshamot tenham aliado. Na verdade, a Asara B'Tevet, para quem prestou atenção nas Slichot que a gente falou hoje, dá para perceber que a Asara B'Tevet é o último de 3 dias de desgraça. Bichlal, Chodesh Tevet, a gente está acostumado que Chodesh Av, o mês de Av é o mês mais pesado no judaísmo, mas na literatura, nos Midrashim, também em Sefer Yetzirah, parece que Chodesh Tevet é um mês mais forte, mais desastroso, por assim dizer, do que o mês de Av. A gente falou em Slichot, Chodesh Tevet bo meod lakiti. É um mês que a gente apanhou muito nesse mês. E na Slichá que a gente fala, a gente cita, na verdade, um fato que é trazido em Megillat Ta'anit, que aconteceram 3 dias, antigamente, no tempo da Mishnah, se jejuava durante 3 dias. No dia 8 de Tevet, no dia 9 de Tevet e no dia 10 de Tevet. E como o Rambam escreve em Ilchot Ta'anit, Perekei de Ilchot Ta'anit, na Halakha Aleph, o Rambam escreve que os Ta'aniot, eles vêm mipnei atzarot sheiru bahem, kedei leorer alevavot veliftoach darkei tshuva. O principal do Ta'anit, por que a gente jejua? A gente não jejua para sofrer. Não é esse o ponto. A gente jejua para que esse jejum, esse sofrimento, esse fato, esse desligamento que a gente tem da matéria, essa tristeza que a fome e o jejum trazem, eles nos despertem para tshuva e para a gente mudar os nossos caminhos. Então, esse é o principal do jejum. Antes de mais nada, o principal do jejum é que nem a gente fala na Haftarah, Dirshu Hashem Bein Matzeo, a pessoa tem que fazer tshuva. Então, tentar leitboner um pouco nas desgraças que aconteceram nesses dias e quais são os pontos que a gente pode melhorar. Então, a Braita a Braita é uma Mishnah, é como se fosse uma Mishnah que não entrou no Shas, não entrou na organização comum das Mishnayot, mas existe uma Braita chamada Megillat Ta'anit. Lá ele escreve, no dia 8 de Tevet, Nichteva HaTorah Yevanit Bimei Talmai HaMelech. A desgraça que aconteceu no dia 8 de Tevet, em que a Torá ela foi traduzida para o grego nos dias do rei Talmai. Parece que tiveram 2 traduções, assim parece de Hazar. Tiveram uma primeira tradução. Talmai HaMelech, ele era, na verdade não era, ele é uma dinastia de Talmai. Depois que o império de Alexandre o Grande se dividiu em 3, os Talmaim, na primeira etapa, foram quem mandaram em Eretz Israel. A capital deles era baseada em Alexandria, no Egito. E o rei Talmai II, que é sobre ele que a gente fala, era uma pessoa muito culta. Inclusive, ele não era um rei cruel demais, mas ele era uma pessoa muito culta e ele tinha a famosa biblioteca de Alexandria. E o livro que faltava para ele na biblioteca de Alexandria era o Sefer Torah. Ele não tinha o livro da Torá traduzido ao grego. Então, parece de Hazal que tiveram 2 traduções. Uma tradução que 5 sábios foram chamados para traduzir a Torá. Isso é a primeira tradução. E a segunda tradução é Targum HaShivim, conhecido quando ele pegou 70 sábios, botou cada um em um quarto, para que eles não conversassem entre eles,
e falou, vocês vão me traduzir a Torá. E lá aconteceu um milagre, eles fizeram 13 mudanças, a Braita atrás, ela cita quais são as 13 mudanças, e todos eles fizeram as 13 adaptações, por assim falar, porque eles sabiam que se escrevessem isso, o rei não ia ficar muito feliz. E sobre essa tradução, na verdade, sobre a primeira tradução, Caneré, a Braita fala, Uvá choshech laolam shlosha yamim. Desceu uma escuridão ao mundo por 3 dias. Quer dizer, a primeira desgraça que aconteceu nesses dias foi a tradução da Torá. Daqui a pouco é sobre esse ponto que eu quero falar. Só quero trazer os outros 2 pontos. Betisha bo lo nechtevu raboteinu al mahu. No dia 9 de Tevet, que a gente também tem como um dia triste, a Braita não fala que os nossos sábios não especificaram. Tem 2 versões. O que aconteceu no dia 9 de Tevet? Na Slichot, para quem prestou atenção, a gente fala da morte de Ezra Sofer. E a gente chora pela morte de Ezra Sofer. Não é o assunto, mas por que a gente não vai conseguir chegar lá? Mas tem que entender. Ezra Sofer, na verdade, ele marca o final da profecia. Esse é o ponto, esse é o marco que tem aqui. Ele é o último. Ezra é Malachi, ele é o último dos profetas. E a morte de Ezra Sofer é a morte da profecia em Am Israel. Essa é a grande desgraça. E no dia 10 de Tevet, tem um outro evento que é trazido pelos Mefarshim de Masechet de Megilat Ta'anit, que é o nascimento de Otoaish, o nascimento de Yeshu, tem quem diga que foi no dia 9 de Tevet. E por isso que ele é um dia de jejum. Hoje em dia a gente não costuma, mas é um dia triste. E por isso que está escrito que Lo katvu raboteinu al mahu. Os nossos sábios não especificaram, por vários e vários motivos muito claros. De censura de um lado e de outro lado, medo de perseguições. O Bo Bayam, lo barur que ele nasceu, não vou entrar no assunto. O Bo Bayam, não é barur que ele nasceu na época que ele é citada pelos Goim, porque, pelo menos em Hazal, ele é trazido como aluno de Rabi Yoshua ben Prachia. Rabi Yoshua ben Prachia, quase 100 ou 150 anos antes da data trazida, mas não é o nosso assunto hoje. Ele acabou com boa parte do Alexandre acabou com boa parte. Yeshu não acabou com a boa parte. Ele vem depois dos helenistas, quando o mundo já tinha se desligado. Fora que o cristianismo, de acordo com o Rama Beatzmo, é a Vodazara, então não adiantamos. Então, o Vovayom, met Ezra a Cohen Venechemia ben Chaklaya, Bessará bo Samach Melech Bavel al Yerushalayim lachriva, e o dia 10 de Tevet, que é o dia de hoje, que a gente jejua, é o dia que o rei da Babilônia, ele se apoiou nas muralhas de Jerusalém para destruir. Esse, na verdade, é o começo do processo, é o começo do fim. Por isso que a Sarah Betevet é uma data tão trágica. Nenhum outro jejum, se caísse na sexta-feira, a gente jejuaria. A Sarah Betevet, mesmo se cair em Shabbat, a gente jejua. Está escrito no Pasuk, Be'etzem Hayom Hazeh, daqui a gente aprende que não cai no Shabbat. A gente dá um jeito de não cair no Shabbat. Mas no tempo que fazia Kiddush HaChodesh pela lua, teoricamente poderia cair no Shabbat. Mas não, mesmo se caísse no Shabbat, teria que ser jejuado diferente, mesmo de Tisha B'Av, que a gente não jejua nem na sexta-feira. Hoje em dia, Tisha B'Av não cai na sexta-feira. Mas nem na sexta-feira, nem no Shabbat, a gente, ou se jejua, não termina o jejum. E no dia de Asar Betevet, a gente sim jejua, e de repente, quer dizer, separa o sítio, não é tão grave quanto a própria destruição do Beit HaMikdash. Mas aqui, em resumo, tem aqui uma mudança de direção. Se até agora Am Israel estava em ascendência, saiu do Egito, recebeu a Torá, entrou em Eretz Israel, construiu, pôs um rei, construiu o Beit HaMikdash. A partir de Asar Betevet, Am Israel começa um processo de decadência. Um processo que a gente, em vez que nem a gente fala, Miyom Shenechna Beit HaMikdash, En Yom Shen Ki Lelato Merubah Mechaverto. Do dia que o Beit HaMikdash foi destruído, não há um dia que não tem uma clalá, que não tem uma desgraça, que não é maior do que o seu dia interior. A gente está se afastando do bem. E essa é a gravidade de Asar Betevet. Não está escrito. A gente não tem um registro que no Beit Sheni aconteceu em Asar Betevet. É trazido em Yechezkel. E nos profetas é trazido o dia, mas é sobre o Beit Rishon. Eu quero falar um pouco sobre a tradução da Torá para o grego e como isso, na verdade, reflete a essência desses dias. Em Masechet Sofrim está escrito o seguinte: aconteceu que 5 sábios tiveram que traduzir a Torá para esse Talmai Amelech para o grego.
Esse dia foi um dia difícil e duro para o povo judeu, como o dia que foi feito o bezerro de ouro. Uma vez que a Torá ela não poderia ser traduzida suficientemente bem. Não há capacidade de traduzir a Torá de uma forma que ela transpasse a autenticidade verdadeira da Torá. E por isso nossos sábios comparam isso com Yom Shenassah Bo Ha'egel, com o dia que foi feito o Chet HaEgel. Ele precisa entender qual é a ligação. Tem muitas desgraças que aconteceram em Israel. Primeiro, o que é tão grave em traduzir a Torá? A Torá, ela se... O aramaico pode, o Únkelos pode... O aramaico também não pode. O primeiro Targum que a gente tem é o Targum dos gregos. Únkelos, ele traduz a Torá depois dos gregos traduzirem a Torá, e o motivo que ele faz isso é porque as pessoas não falavam mais hebraico. As pessoas conseguirem entender o que estão lendo. Mas o que tem de tão grave em traduzir a Torá? Por que é uma desgraça? Com certeza. A Torá, ela muda de proporção, você não consegue traduzir. Você vê hoje, muitas vezes, as traduções não judias. Mesmo as judias da Torá, elas são faltosas. Não tem como, não. Por melhor que seja o trabalho, não tem como traduzir a Torá. E as não judias ainda mais. Você vê como ela entorta toda a mensagem que a Torá traz. Mas por que isso é um dia tão grave? Por que é como o dia que foi feito o bezerro de ouro? E por que também essa comparação com o Chet HaEgel, com o dia que foi feito o bezerro de ouro? Então, para entender isso, tem que entender o que aconteceu no dia que foi feito o bezerro de ouro. No dia que foi feito o bezerro de ouro, entre outros, é também o dia que as luchot foram quebradas. Moshe Rabbeinu, naquele dia, Hashem fala para ele, Lech red ki shichet amcha, desça da montanha, porque seu povo ele se corrompeu. E Moshe Rabbeinu, quando ele vê a Israel fazendo o pecado do bezerro de ouro, ele vai lá e quebra as primeiras luchot. Posteriormente, no dia de Yom Kippur, a gente recebe as segundas luchot. Tomara uma segunda chance. Mas tem que saber algo muito importante. As primeiras luchot não voltaram. Existe uma diferença essencial entre a realidade das primeiras luchot e das segundas luchot. Nos Psukim, isso é expresso da seguinte forma. Sobre as primeiras tábuas, está escrito Ve'aluchot ma'aseh Elohim me'ima, ve'amichtav, michtav Elohim hu, charut ala luchot. As pedras, as tábuas, elas eram feitas, as primeiras tábuas foram feitas por Hashem, eram uma ação divina, um ato divino, e a escrita era uma escrita divina incrustada na pedra. Essas são as primeiras luchot. Então, as primeiras luchot, não só a escrita, não só as dibrot, não só os 10 mandamentos, eles foram escritos por Hashem nessas tábuas. As próprias tábuas foram feitas por Hashem. Nas segundas luchot, essa realidade já não existe. Existem duas diferenças entre as primeiras luchot e as segundas. A primeira diferença é que está escrito assim, Vayomer Hashem el Moshe, pesol lecha shnei luchot avanim kanishonim. Como falar? Lefacel. Talhar. Não, grave é quando você já escreveu, você vai gravar as palavras. Aqui a gente está falando de fazer a forma. Talhar duas tábuas, como as primeiras. Então, quem fez as segundas tábuas? Não Hashem. Moshe Rabbeinu faz as segundas tábuas. O homem, ele é quem traz as tábuas para Hashem escrever sobre elas. E eu vou escrever sobre as tábuas, as mesmas dibrot, as mesmas palavras que estavam escritas sobre as primeiras luchot. A segunda diferença é que não é incrustado. É escrito sobre. Sobre essa segunda diferença a gente vai falar menos, a gente vai falar hoje sobre a primeira diferença. Qual a diferença entre luchot que são Maaseh Hashem, Maaseh Elohim, que são feitas de Hashem, e luchot que são feitas pelo homem? Então, para isso tem que entender que as luchot, elas não são só pedras. As luchot, elas são o coração de Am Israel. Assim, em vários e vários psukim, passou que em Yirmiyahu fala ונתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה. Eu vou dar minha Torá dentro dessas pessoas, dentro de Am Israel, e eu vou escrever a Torá sobre os seus corações. Luach, a palavra Luach no Tanakh, ela aparece em duas conotações. Uma conotação é Luchot Abrit, as tábuas da lei, e a segunda é Kotvem Luach Libecha, escreva sobre o
o quadro do seu coração. Então, as Luchot, elas simbolizam o coração de Am Yisrael. Se existem Luchot feitas por Hashem, quer dizer que não só o conteúdo da Torá foi dado por Hashem, e sim a capacidade do ser humano receber, ela foi refeita, ela foi recriada. Ela é uma ação divina e não uma ação humana. Por que precisa disso? Porque a Torá, ela é infinita. Aruká, meretz, midá, urechavá mineyam. Ela é mais larga do que qualquer pedaço de terra, é mais comprida do que qualquer terra e mais larga do que qualquer mar. Assim Chazal trazem um passuco sobre a Torá. A Torá, ela é a Chokhmah Elokit, ela é a sabedoria divina. Ela não é nada que faz parte do nosso mundo. As reais proporções da Torá, as reais dimensões da Torá, não são algo que fazem parte da realidade como a gente conhece. Não é uma conclusão intelectual do ser humano que, por sua definição, ele é limitado. Então, como o ser humano vai receber a Torá? Como o ser humano vai conseguir se conectar com esse conteúdo que é um conteúdo infinito, um conteúdo ilimitado, um conteúdo divino? Nas primeiras Luchot, HaKadosh Baruch Hu não só entrega a própria Torá, como ele entrega a capacidade do ser humano de ser um cli, de receber essa Torá, de receptar toda essa infinidade e se conectar com a real proporção da Torá. Isso acontecia nas primeiras Luchot. Dava para ver dos dois lados, mas tem um Midrash mais incrível ainda. O Midrash fala que toda a Torá estava escrita para as Luchot. O Midrash fala que toda a Torá estava escrita nas Luchot, as Luchot tinham 6 tfachim, 6 palmos por 6 palmos por 6 palmos. Não dá para escrever nas Luchot toda a Torá. Mas esse é exatamente o milagre, independente se Chazal venham falar que realmente estava escrito, ou se eles vêm dizer que estava colocado dentro das Luchot toda a Torá, mas em algo que você poderia mexer, algo que é físico, que tem medidas, que tem, sabe, que você pode pegar nas mãos. As Luchot era algo que podia pegar nas mãos, foi colocada toda a Torá. E a capacidade também de Am Yisrael receber. Por isso que nas primeiras Luchot, isso era parte da pedra. Ou seja, o coração e a Torá era uma coisa só. Quando você incrusta alguma coisa na pedra, você grava alguma coisa na pedra, não é que você tem o papel e sobre o papel você coloca a escrita, a tinta. O papel é a tinta, a escrita é a gravura. A Torá e a pessoa virou uma coisa só. Só que isso quebrou. Devia ser até inquebrável. Deveria ser inquebrável. É um chesed que a Hashem deu para a gente, que a gente quebrou, mas isso é suya, não dá para entrar. Realmente, a pergunta do Alon, como é possível quebrar uma coisa dessas? Como é possível quebrar uma ação dessas? É uma boa pergunta, mas me falaram que eu não posso fazer perguntas sem dar respostas. A pergunta não foi minha. Mas isso quebrou. Isso é importante saber, isso não voltou. O elo quebrou, não é que o negócio... A realidade quebrou. Reta Egel, mesmo depois que a gente recebe as segundas Luchot, essa realidade, essa capacidade de poder receber a Torá, ela não volta dessa forma. Isso daí vai, não sem problema. A capacidade de receber a Torá, de se conectar com essa infinidade da Torá, ela não voltou. Isso que a gente fala até hoje, a gente sofre disso. E toda a Puranut que vem para Israel, tem um pouco da Puranut do Egel, toda a desgraça que vem para Israel, tem um pouco da desgraça do Reta Egel. Isso é porque a realidade não voltou a ser o que era antes do Reta Egel. Mas, a Kadosh Baruch Hu B'chol Zot deu Luchot Shniot, deu as segundas Luchot. Nas segundas Luchot, a captação é uma ação humana. O ser humano, através do seu esforço, do seu estudo, do seu aprofundamento, ele consegue se conectar com as palavras de Hashem, ou seja, com a infinidade. Mas é muito diferente. Antigamente, a gente tinha a capacidade de captar dentro de nós essa infinidade. Porém, depois da quebra das primeiras Luchot, nós conseguimos entender que depois de tudo que a gente entendeu, tem muito mais. Isso a gente consegue entender. Tinha a Torá toda também. Isso não está escrito. O Midrash não traz que está escrito a Torá toda, porque as Luchot já não conseguem comportar a Torá toda. O ser humano hoje não consegue mais se conectar com as reais dimensões da Torá. Ele consegue entender através do seu estudo. A pessoa que não estuda, que ela não se esforça, que ela não grava, ela não incrusta as Luchot, ele nem consegue entender do que está se tratando. Ele não sabe do que... Ele acha que a Torá é um livro... Hoje é fácil, né? Você termina o Tanakh, termina o Shas, lê o Shulchan Aruch e terminamos a Torá. E você não entendeu, Bechlam, que está se tratando da Chokhmah infinita divina.
A pessoa que se esforça, que se estuda, que ela cria as próprias luchot, ela tem alguma conexão com a palavra de Hashem. Ou seja, ela consegue entender que depois de tudo que ele entendeu, existe aqui uma chokhmah infinita que eu não consigo. Mas pelo menos a proporção, ela se mantém. Então, a desgraça da quebra das luchot, antes de mais nada, a pequenez que a Torá toma, as dimensões tão menores, tão mais limitadas que a Torá toma em nossas vidas. Voltando para terminar, hoje a gente não tem tempo para se prolongar. Quando a Torá é traduzida ao grego, não só o recipiente da Torá limita a ofá dela, limita a revelação e a iluminação da Torá no mundo, mas a própria Torá, as próprias palavras da Torá, de repente elas tomam proporções humanas. E essa é a grande desgraça que tem na tradução da Torá. Quando a Torá ela deixa de ser divina, a gente hoje, muito dificilmente, ou talvez impossível, da gente realmente entender a real dimensão e a real proporção da Torá. A única coisa que a gente pode fazer hoje em dia é lembrar que o que a gente está vendo, o que a gente acha, não é a realidade. Não é a Torá como ela é. A Torá é muito mais ampla, a Torá é muito mais profunda, a Torá é muito mais larga, a Torá é divina, a Torá é ilimitada. Quando você traduz a Torá para o grego é a língua do intelecto. Os gregos são o povo do intelecto. Você está dando à Torá dimensões e proporções humanas. Você está fazendo a Torá, está colocando a Torá numa biblioteca, do lado de outros livros, como se ela fosse outros livros. Como se ela fosse, talvez, a inteligência humana numa forma muito desenvolvida. Mas você ainda analisa e você se relaciona à Torá num lado que ele é simplesmente o oposto de toda a Torá, é a quebra da Torá. Na verdade, o traduzir da Torá para o grego é uma segunda fase na quebra das luchot. Se a quebra das luchot quebrou o recipiente, a tradução da Torá para o grego ela quebrou o conteúdo. Ela deu a possibilidade que o conteúdo da Torá seja distorcido, seja entendido. Não sei quem assistiu, tem um vídeo, um filme, quando eu era menino, The Day After Tomorrow, o dia depois de amanhã. Filme que Bismania ele existia. E ele falava sobre um dia que teve um congelamento no mundo, e muita gente morre, como se fosse o fim do mundo, e agora tem pessoas que estão tentando, The Day After Tomorrow, o dia depois de amanhã, tentando refazer a civilização. E uma das coisas que eles fazem no filme, tem uma cena lá que é muito chocante. Para mim, ela me chocou muito, até hoje eu lembro ela. Eles têm uma biblioteca que eles tentam coletar toda a sabedoria do mundo. E aí aparece numa prateleira o Corão, a Bíblia, e Leavdil, um Tanakh da Artstrom. Quer dizer, na mesma prateleira você pode botar os dois. Talvez, no Moshe Shapira fala que a possibilidade de existir uma distorção tão grande da Torá, e de usarem a própria Torá, de usarem os psukim da Torá, de usarem os midrashim da Torá. Como o Rashi fala, o que é a minut? Hazal chamou o cristianismo de minut. A brachá que a gente fala, velaminim al teitikva velamalshinim, a nossa brachá dos Ashkenazim já é depois da censura. A brachá original chama-se Birkat Aminim. Ela foi feita contra o cristianismo. Então, a minut, fala Rashi em Masechet Brachot, o que é a minut? A minut é Otama ufchim ta'amei ha-Torah Limidrash Ta'ut ve'elil. Quem pega a Torá e transforma ele num Midrash Ta'ut, numa interpretação errada, e Elil. Sabe o que é Elil em hebraico? Quando você tem alguma coisa e você quer diminuir ele, você põe um Il. Você tem um Deus grande e você transforma o Deus em Elil, num Deus pequeno. O cristianismo, da mesma forma que a tradução da Torá, ela limita, ela diminui, ela transforma a Torá numa miniatura, talvez numa caricatura. O cristianismo fez isso com o conceito divino. Ele transformou Deus numa miniatura. Ele transformou Deus numa caricatura. Ele pegou a própria Torá e usou a Torá para distorcer e contar as maiores mentiras do mundo. Essa é a tristeza e essa é a desgraça que tem na tradução da Torá. E a tchuvá que a gente tem que fazer sobre isso é renovar e refazer a nossa real relação com a Torá. É lembrar que a Torá, se relacionar com a Torá como Dvar Hashem, como uma palavra divina. Muito maior, muito mais amplo de tudo que a gente pode estudar. As
As pessoas às vezes reclamam que eu no Shurim começo um assunto e não termino. Fora o fato de que é um problema meu, assumo. Tem aqui mais um ponto que educativo talvez. Tem que saber que essa sheifá de que eu entendi, eu já sei tudo sobre esse assunto, ela tem, não digo, tem que ter uma abrangência mínima. A pessoa tem que estudar o Shas, tem que estudar as halachot, tem que ter uma noção total do esqueleto da Torá, da moldura da Torá, do básico. Mas não podemos nos enganar e falar que eu já sei a Torá toda. Do que você está falando? Sabe, quanto mais tem para a gente se desenvolver, depois de tudo que a gente estuda, pode ser que nasceram mais perguntas do que respostas, mas pelo menos a gente vive numa realidade mais verdadeira. Numa realidade que ela é mais próxima da Torá como ela é, de Akadosh Baruch Hu, falando com a gente, do que achar que dá uma resposta limitada, humana, que a gente consegue se conectar com ela às vezes mais, mas ela distorce a verdade da Torá. Isso é uma tchuvá que a gente pode aproveitar e fazer nesses dias. Hazak o Baruch.